Olá, cursista, seja bem-vindo à nossa terceira competência, que vai ser mídia na sociedade, onde nós vamos ter como objetivo perceber a relação da mídia com a sociedade e também estudarmos algumas teorias da comunicação. Antes de nos aprofundarmos nessa discussão, acho que é conveniente e cabe aqui no espaço nós nos perguntarmos sobre qual seria a função da mídia. Por exemplo, qual a função que a mídia ocupa na sua vida? Você acha que a mídia ela é tão influente ao ponto de decidir, de influenciar a decisão que as pessoas irão tomar no momento das eleições, no momento em que as pessoas estiverem de frente da urna? Ou, por exemplo, um filme. Você acha que um filme ele é capaz de influenciar nos princípios morais do espectador que está vendo aquele filme? Pois bem, essas questões que você já deve ter tentado responder quando se deparou com a leitura, porque elas estão lá na sua apostila, a gente vai tentar responder no decorrer dessa videoaula. Eu espero que quando acabarmos, você possa ter uma resposta conveniente para elas. A primeira coisa que nós temos que pensar hoje é o sentido etimológico da palavra mídia. O termo mídia, ele é descendente do latim, como você deve ter visto lá na sua apostila. Mídia vem de médium. Médium remete à ideia de meio. Bem, o termo mídia é originário do latim, do termo médium. Esse conceito de médium é um conceito muito utilizado no campo da física. Por exemplo, se você pensa quando você está escutando uma música, o som ele se propaga no ar. Então, essa propagação, o espaço ar onde o som se propaga, seria a questão do meio. Meio é o significado de médium. Se a gente pensar que o plural de médium é média, nós vamos ver que as teorias da comunicação se apropriaram desse termo para explicar, para designar os suportes de informação, como, por exemplo, o jornal, a TV, um show de música, a publicidade, entre outros. Com o termo médio, nós designamos, portanto, os suportes de informação e comunicação. A reprodução desse termo em inglês acabou gerando o neologismo mídia. É o que nós usamos no nosso vocabulário. Mídia, nós podemos entender como um conjunto de instituições, organizações e negócios voltado para a produção e difusão de informação para diversos públicos. Abrange veículos impressos, como revistas, boletins, jornais, cartazes, folhetos, audiovisuais, como televisão, tanto canal fechado como canal aberto, canais de rádio, a mídia computadorizada online e também a mídia interativa via computador, dentre outros. Esse conjunto de meios, ele tem a função de transmitir a informação, opinião, entretenimento, publicidade e propaganda. A comunicação midiática ela foi inaugurada no final do século XIX. E nós vamos ver que no começo do século XX, vários estudiosos começaram a se preocupar em analisar o processo comunicativo feito a partir dessas mídias. Então nós podemos dizer que as teorias da comunicação, que são teorias que se ocupam em analisar como o processo comunicacional se dá e também as suas implicações, são o quê? São fruto da emergência do início do século XX. Antes de a gente passar a falar um pouco dessas teorias, de cada uma das teorias, nós vamos falar brevemente das principais teorias comunicacionais. Eu queria que vocês atentassem para algumas perguntas que tem lá na sua apostila e que eu acredito que é fundamental para que você possa pensar sobre as questões de hoje. Eu queria que vocês pensassem e postassem lá no fórum ou debatessem um com os outros qual a função da mídia na sociedade e também qual a função da mídia na sua vida. O melhor, qual espaço a mídia ocupa na sua vida. A partir dessas reflexões, eu acho que a gente vai poder conseguir encontrar pontos em comuns com aqueles pensadores, com aqueles teóricos ou estudiosos que se ocuparam de estudar os processos comunicacionais. Infelizmente, nós não temos tempo de abarcar, de estudarmos todas as teorias que se ocupam em analisar os processos comunicacionais. Mas a gente vai fazer um breve balanço dessas principais teorias. Nada impede que depois você possa fazer uma pesquisa, caso tenha vontade de conhecer tanto essas que vão ser apresentadas mais a fundo ou conhecer outras, nada te impede de fazer uma pesquisa. Eu acho até aconselhável e extremamente proveitoso. Então a gente vai começar a ver essas teorias de comunicações, as primeiras teorias de comunicações a serem elaboradas, para depois a gente passar pelas mais contemporâneas. A gente precisa começar vendo os estudos da escola norte-americana. Os estudos da escola norte-americana, eles se deram entre os anos 20 e 60. E a gente vai ver que o quê? Que essa escola ela é marcada pela hegemonia de um campo de estudo chamado Mass Communication Research. Veja só,
essa escola norte-americana, a gente não vai encontrar uma homogeneidade de teorias e nem de estudos. Vai haver uma pluralidade de estudos que vão passar tanto, por exemplo, pela área de engenharia da comunicação, como, por exemplo, da psicologia, da sociologia, né? O que vai resultar em vários pressupostos teóricos diversificados. Nós vamos ver que dentro dessa vertente, muitos pensadores se preocuparam em responder, em refletir sobre a dinâmica do processo educacional. A gente vai destacar dois em especial que deram contribuição bem significativa para esse tipo de reflexão, que no caso é o modelo da teoria da matemática da comunicação e como também a questão da teoria funcionalista. Vamos lá para a teoria da matemática da comunicação. Né? A teoria da matemática da comunicação, que também é conhecida como teoria da informação, ela foi elaborada por dois engenheiros matemáticos, o Shannon e o Evan, em 1949. Essa teoria ela é bem menos do que um conjunto acabado de conceitos e pressupostos teóricos, mas sim mais uma sistematização do processo comunicativo a partir de uma perspectiva puramente técnica, com ênfase sobretudo nos espaços quantitativos. Você deve ter visto lá na sua apostila, no tópico que envolve, né, que aborda a questão da teoria da matemática da comunicação, você deve ter visto lá que tem um esquema de como esses dois teóricos que elaboraram essa teoria, eles pensavam a questão do processo comunicacional. É interessante a gente ver a partir desse modelo que a gente vai perceber que o seguinte, a preocupação maior desses dois teóricos não foi necessariamente analisar a dinâmica do processo comunicacional, mas foi mais o quê? Foi mais se deter sobre a eficiência das mensagens. Eles centravam basicamente a sua atenção na eficiência do processo comunicativo do que na sua dinâmica. Por isso dizemos que o objeto de estudo não necessariamente seria a dinâmica, né, a transmissão, o canal de transmissão da comunicação, mas seria, na verdade, medir até de forma mecânica a maior quantidade possível de informação ser transmitida por um canal. Visando o quê? Visando melhorar a velocidade de transmissão das mensagens, aumentar o rendimento global do processo de transmissão da informação e também evitar as distorções possíveis que ocorrem no processo, que no caso é o ruído que a gente falou lá na primeira competência. Agora a gente pode passar para a teoria funcionalista. Né? A teoria funcionalista é uma das principais teorias da comunicação. Né? E ela tem como principais características, né, se debruçar sobre uma análise da comunicação de massa, tentando detectar quais as funções exercidas da comunicação de massa sobre a sociedade. Tanto que nessa teoria a gente vai ver que a sociedade ela é simbolizada como um organismo vivo, possuindo diversas instituições, órgãos, que precisam funcionar em harmonia para que o sistema se mantenha equilibrado e em ordem. É em manutenção deste equilíbrio social, onde há a atuação dos meios e a comunicação de massa, que pode entender o funcionamento ou desestruturamento da sociedade. Eu não sei se você reparou, mas lá na sua apostila, né, tem algumas funções que esses teóricos eles atribuíram para a comunicação de massa. Né? Se você não consegue lembrar, eu vou fazer um balanço rapidinho para que você possa fazer esse link com o que eu estou querendo. Né? Eles vão dizer que as funções da comunicação de massa são manter a ordem e o equilíbrio de cada estrutura da sociedade, realçar e reforçar os modelos de comportamento, valores, normas éticas, né, existentes no sistema social, alertar o cidadão quanto às ameaças e perigos imprevistos, produzindo vigilância consciente, instruir quanto a atividades cotidianas e reconhecer pessoas, atribuindo prestígio social, posição e status. Dentro dos teóricos que mais se destacaram na teoria funcionalista, nós vamos ter o Lasswell. Você deve ter visto lá, e você vai encontrar nas suas atividades, uma ênfase maior à formulação feita pelo Lasswell. Dê uma atenção maior na sua apostila, porque o Lasswell, a relacionar essa questão das funções, ele vai dizer que a comunicação de massa ela tem as seguintes funções. A de vigilância, que no caso seria informação, função de alarme, a de correlação das partes da sociedade, no caso integração, e da transmissão de herança cultural, uma função educativa.
Pois bem, podemos passar para uma outra teoria, que é a chamada teoria hipodérmica, também conhecida como teoria da bala mágica ou teoria da correia de transmissão. Ela foi denominada por muitos autores por teoria hipodérmica em referência ao termo agulha hipodérmica, criado pelo Lasswell, que a gente acabou de falar dele. Não é? Esse termo ele é utilizado para explicar a natureza e a ação dos meios sobre os outros indivíduos. Os estudos dessa vertente, dessa corrente teórica, eles são acentuados, eles são estruturados a partir das teorias da sociedade de massa, como também nas teorias behavioristas. Você deve ter atentado lá para sua apostila, ou caso você deve ter pesquisado por fora, algo sobre as teorias behavioristas. Mas a teoria behaviorista, em suma, nós podemos dizer que é aquela teoria que prega a influência do meio na formação dos indivíduos. A gente agora pode passar já para uma outra teoria, que é a teoria da escola, a escola de Frankfurt ou a escola crítica. Né? Esses estudos eles foram desenvolvidos pelos filósofos de Frankfurt. Você deve ter visto alguns nomes de bastante destaque lá na sua apostila. São nomes que são imprescindíveis quando nós pensamos estudar os aspectos comunicacionais, como, por exemplo, Adorno, o Horkheim, o Walter Benjamin, né? o Erich Fromm, e o Habermas. Pois bem, vamos lá. Essas teorias, elas buscam analisar o processo comunicacional a partir das condições sociopolíticas e econômicas de sua aplicação, visando a transformação da realidade. Eu acho que você já está conseguindo identificar alguma diferença com os estudos da Escola de Frankfurt com os teóricos anteriores. Aqui você já vai ter mais uma preocupação como é que se dá a dinâmica do processo comunicacional dentro da sociedade, não é? Um conceito dentro da Escola de Frankfurt, ele ganhou muito destaque e ele até hoje é muito utilizado para se pensar o processo comunicacional, que é o conceito de indústria cultural elaborado por Adorno e Horkheim. Né? Basicamente, de forma até simplória, nós podemos definir indústria cultural como um sistema político e econômico que tem por finalidade produzir bens de cultura, filmes, livros, música popular, programas de TV e etc., como mercadorias e como estratégia de controle social. É como se esses bens eles deixassem de ser produção artística e passassem a ser necessariamente bens de consumo. Então, dentro das reflexões que esses teóricos vão fazer, e cabe uma reflexão aqui para a gente, é pensarmos se, por exemplo, uma telenovela, ela tem, de certa forma, um viés artístico ou simplesmente ela é um produto de uma indústria cultural. Ela simplesmente é um bem de consumo, está sendo comercializado como tal. Pois bem, a gente pode pensar já na próxima vertente teórica, que são os estudos culturais. Os estudos culturais, na verdade, eles não vão configurar um bloco homogêneo, um bloco teórico homogêneo ou uma única escola. Na verdade, né, nós vamos ter diferentes áreas de disciplina que vão se integrar visando o estudo global dos aspectos culturais da sociedade. Os estudos culturais, eles surgiram na Inglaterra na década de 1950 com os estudos de alguns intelectuais, mas principalmente com o do Raymond Williams e também com o do Thompson. É importante a gente perceber que a grande contribuição dos estudos culturais vai ser perceber a dinâmica dos sistemas culturais na relação com o processo de comunicação. Não é? Os estudos culturais, eles ofereceram à comunicação importantes perspectivas para a pesquisa sobre recepção aos produtos midiáticos e também quanto à relação dos meios de comunicação de massa e seu público a partir da crença central dessa tradição que se encontra no fato de lançar um olhar sobre as diversas culturas que compõem o tecido social e delinear o modo como as produções culturais articulam ideologias, valores, representações de sexo, raça e classe na sociedade e modo como esses fenômenos se interrelacionam. Esse trecho que eu li para vocês, ele deve estar lá na página 51 da apostila. Eu queria muito que vocês voltassem nesse trecho de destaque, porque eu acredito que ele seja a síntese dos trabalhos dos estudos culturais. Os estudos culturais eles vão ressaltar que você não pode estudar o fenômeno comunicacional de forma isolada. É preciso que você perceba como é que se dá a integração desse processo comunicacional, né, dentro da esfera cultural, para que você possa entender melhor
tanto seja o consumo ou seja o impacto que esse processo comunicacional estabelece naqueles envolvidos. Pois bem, na contemporaneidade mais recente, nós vamos ter algumas vertentes que nós vamos abordar aqui. Como eu falei, a gente não dá conta, infelizmente, de abordar tantos, mas isso não impede que você possa, por exemplo, aprofundar suas pesquisas depois. Na atualidade, nós vamos perceber que os estudos comunicacionais, eles tentam ultrapassar as barreiras lúdicas dos poderes ilimitados de manipulação, como, por exemplo, da questão da indústria cultural, e passam agora a admitirem que a audiência ela possa oferecer resistência ao conteúdo da mensagem e, a depender de fatores ligados à mensagem, a audiência e a mensagem pode ser ou não eficiente de acordo com os objetivos persuasivos. Pois bem, na contemporaneidade, o ser ele já não vai ser, né, aquele que recebe a mensagem, ele já não vai ser mais visto como um agente passivo mediante ao processo comunicacional. Eu queria que depois vocês dessem uma olhada, que temos duas dessas teorias que estão lá destacadas na sua apostila, e eu queria que vocês dessem uma atenção maior a elas, que é a hipótese da Agenda Setting, né, que surgiu nos anos 70, essa linha de investigação com os pesquisadores Maxwell Malcolms e o Donald Shaw, e também eu queria que vocês dessem uma olhada sobre a perspectiva do espiral de silêncio. Essas duas perspectivas elas vão refletir muito bem as bases que os estudos comunicacionais eles tomam na contemporaneidade. Também importante que eu coloquei lá, e não como atividade, mas como sugestão, que vocês deem uma procurada no Newsmaker, não é? Porque também é uma vertente dos estudos comunicacionais na contemporaneidade que vai fornecer subsídios para que a gente possa pensar aquela pergunta que eu lancei para vocês no começo da nossa videoaula, de qual seria a influência da mídia nas nossas vidas. E também acabo para aproveitar deixando uma outra questão para que você possa refletir. Será que somos agentes passíveis mediante a mídia? Será que realmente ela tem esse poder de manipulação? No ano de eleições, onde estamos sendo bombardeados por diferentes informações, pesquisas, debates, será realmente a mídia uma manipuladora ou não? Eu espero que você tenha compreendido tudo que a gente debateu aqui. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas não significa dizer que nós não possamos nos aprofundar lá no nosso espaço virtual. Eu espero vocês para a nossa competência, na nossa próxima competência, e até mais.